Existe uma verdade escondida nas Escrituras Sagradas que pode mudar completamente o rumo da sua vida eterna. E hoje, pela primeira vez, vou revelar a você os segredos mais profundos sobre o evento que definirá o destino de toda a humanidade. O que você está prestes a descobrir não é apenas mais um estudo bíblico comum, é uma revelação que pode ser a diferença entre a salvação e a perdição eterna. Enquanto assistimos juntos essa história impactante, peço que você já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição. Meus irmãos, há exatamente 2000 anos atrás, algo extraordinário aconteceu no Monte das Oliveiras. Jesus Cristo, após ressuscitar dos mortos e passar 40 dias ensinando aos seus discípulos sobre o reino de Deus, estava prestes a realizar um ato que mudaria para sempre a história da humanidade. Os discípulos se reuniram ao redor do Mestre, seus corações ainda cheios de dúvidas e expectativas sobre o futuro de Israel. Foi então que fizeram a pergunta que ecoa através dos séculos: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? A resposta de Jesus, registrada em Atos capítulo 1 versículos 6 a 11, não foi apenas uma correção sobre os planos terrenos, foi uma profecia sobre o maior evento que ainda está por vir. Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, disse o Salvador. Mas então ele fez uma promessa que deveria fazer cada um de nós tremer de expectativa: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E foi naquele momento glorioso que aconteceu algo que prefiguraria o evento mais esperado de toda a criação. Jesus começou a se elevar aos céus, diante dos olhos atonitos de seus discípulos. Eles ficaram olhando fixamente para o céu, até que 2 anjos apareceram e declararam palavras que deveriam fazer cada cristão viver em constante expectativa: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Amados, vocês compreendem a magnitude dessa promessa? O mesmo Jesus que subiu ao céu voltará da mesma maneira, visível, glorioso, triunfante. Mas aqui está o que muitos cristãos não percebem: a ascensão de Cristo não foi apenas um evento histórico, foi um ensaio do arrebatamento da igreja. Quando Jesus subiu aos céus, ele estava mostrando exatamente como será quando ele vier buscar a sua noiva. Mas deixe-me levá-lo ainda mais fundo neste mistério divino. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, recebeu uma revelação extraordinária sobre este evento. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículos 13 a 18, ele nos dá os detalhes mais precisos sobre como será o arrebatamento. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Paulo não estava simplesmente consolando os tessalonicenses sobre a morte de seus entes queridos. Ele estava revelando o cronograma divino para a volta de Cristo. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Aqui está uma verdade que pode chocar muitos cristãos: aqueles que morreram em Cristo não estão perdidos, eles voltarão com Jesus no arrebatamento. Mas a revelação se torna ainda mais impressionante: dizemo-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Paulo está dizendo que haverá uma geração de cristãos que não experimentará a morte física. Eles serão arrebatados vivos. E vocês sabem qual geração pode ser essa? A nossa geração. Olhem para os sinais ao nosso redor, meus irmãos. Jesus disse em Mateus capítulo 24 versículo 32 a 34, aprendei, pois, esta parábola da figueira: quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. A figueira na profecia bíblica sempre representou Israel. E quando Israel renasceu como nação em 1948, após quase 2000 anos de dispersão, foi como se a figueira começasse a brotar folhas novamente. Jesus disse que não passaria a geração que visse Israel renascer. Uma geração bíblica são aproximadamente 70 a 80 anos, conforme Salmos capítulo 90 versículo 10. Façam as contas, amados. Mas há muito mais. O profeta Daniel, em uma visão extraordinária registrada no capítulo 12 versículos 1 a 4, recebeu uma profecia sobre os últimos dias: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia,
qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Este tempo de angústia é a grande tribulação profetizada por Jesus e descrita em detalhes no Apocalipse. Mas notem a promessa: o povo de Deus será livrado. Como? Através do arrebatamento. Daniel continua: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Esta é uma clara referência à ressurreição que acontecerá no arrebatamento. A urgência desta mensagem não pode ser subestimada. Paulo descreve exatamente como será este evento glorioso, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Imaginem este momento, meus amados. O céu se abrirá, e Jesus descerá com poder e grande glória. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos glorificados. Em seguida, nós que estivermos vivos seremos transformados num abrir e fechar de olhos, como Paulo explica em 1 Coríntios capítulo 15 versículos 51 a 54, eis aqui vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Esta transformação não é opcional, ela é necessária porque, como Paulo explica, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Nossos corpos físicos, limitados pela mortalidade e pelo pecado, serão instantaneamente transformados em corpos glorificados, semelhantes ao corpo ressurreto de Jesus. Mas aqui está o que deve fazer cada um de nós examinar nosso coração. Nem todos os que se dizem cristãos serão arrebatados. Jesus mesmo advertiu em Mateus capítulo 7 versículos 21 a 23, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O arrebatamento será seletivo. Apenas aqueles que verdadeiramente nasceram de novo, que têm o Espírito Santo habitando em seus corações, serão levados. Jesus ilustrou isso na parábola das 10 virgens em Mateus capítulo 25. 5 eram prudentes e tinham azeite em suas lâmpadas, representando o Espírito Santo. 5 eram nécias e não tinham azeite. Quando o noivo chegou, apenas as prudentes entraram para as bodas. Esta parábola é uma representação direta do arrebatamento da igreja. O noivo é Jesus, as virgens prudentes são os cristãos verdadeiros, e as bodas representam as bodas do Cordeiro no céu. Aqueles que não estiverem preparados ficarão para trás, enfrentando a grande tribulação descrita no Apocalipse. E os sinais de que este tempo está próximo se multiplicam a cada dia. Jesus disse em Lucas capítulo 21 versículos 25 a 28, e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra a angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Olhem ao redor, amados. Terremotos em lugares onde nunca houve, pandemias globais, guerras e rumores de guerras, nações em perplexidade, o mar e as ondas bramindo com tsunamis devastadores. Até mesmo no espaço vemos sinais, eclipses solares e lunares sobre Israel, meteoros e fenômenos celestes que deixam os cientistas perplexos. Estes são os sinais dos tempos que Jesus profetizou. Mas há um sinal específico que devemos observar com atenção especial: o cumprimento das profecias sobre Israel. Ezequiel, no capítulo 37, profetizou sobre os ossos secos que ganhariam vida. Esta foi uma profecia sobre o renascimento de Israel após séculos de dispersão. Em 1948, essa profecia se cumpriu literalmente quando Israel se tornou novamente uma nação. Mas Ezequiel também profetizou sobre a guerra de Gog e Magog no capítulo 38, onde uma confederação de nações do norte, liderada por Rosh,
que muitos estudiosos identificam como a Rússia, atacará Israel nos últimos dias. Vejam as alianças se formando diante de nossos olhos. A Rússia se aliou ao Irã, à Turquia, e a outras nações exatamente como profetizado. Jesus disse que quando víssemos todas essas coisas acontecendo, soubéssemos que Ele está às portas. E há uma profecia específica que pode nos dar uma pista sobre a proximidade do arrebatamento. Em Romanos capítulo 11 versículos 25 a 26, Paulo revela um mistério, porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo. A plenitude dos gentios refere-se ao número completo de não-judeus que Deus predestinou para a salvação. Quando este número se completar, Israel será salvo e o arrebatamento acontecerá. E vejam os sinais. Nunca houve tantas conversões ao cristianismo no mundo todo como em nossa geração. Na China, na Índia, na África, na América Latina, milhões estão aceitando a Cristo diariamente. Mas também vemos sinais preocupantes de apostasia na igreja, exatamente como Paulo profetizou em 2 Timóteo capítulo 3 versículos 1 a 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Esta descrição não se encaixa perfeitamente em nossa sociedade atual? E não apenas no mundo secular, mas também dentro das igrejas vemos estes sinais. Muitos pregadores se tornaram comerciantes da fé, vendendo bênçãos e prometendo prosperidade material em troca de ofertas. Outros negam as verdades fundamentais da Bíblia, adaptando o Evangelho aos ventos da modernidade. Jesus alertou sobre isso em Mateus capítulo 24 versículos 11 a 12, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas ele também fez uma promessa maravilhosa no versículo 13, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. A pergunta que cada um de nós deve fazer é: estamos perseverando? Estamos vivendo em santidade, esperando a volta de Jesus? Ou fomos contaminados pelo espírito deste mundo? João nos adverte em 1 João capítulo 2 versículos 15 a 17, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O arrebatamento será o escape divino para aqueles que não amam este mundo, mas aguardam ansiosamente a vinda do Senhor. Paulo nos exorta em Tito capítulo 2 versículos 11 a 14, porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade, e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Meus amados, o arrebatamento não é apenas uma doutrina, é a bem-aventurada esperança da Igreja. É o evento que nos motivará a viver em santidade, pureza e dedicação total ao reino de Deus. Quando verdadeiramente cremos que Jesus pode voltar a qualquer momento, nossa perspectiva sobre tudo muda. Não nos importamos mais com os tesouros terrenos que a traça e a ferrugem consomem. Não nos preocupamos em acumular riquezas neste mundo que passa. Nossa motivação se torna viver de maneira digna do Evangelho, ganhando almas para Cristo, crescendo em santidade e aguardando aquele dia glorioso. E quanto aos que ficarem para trás? Eles enfrentarão a grande tribulação, um período de juízo divino sobre a terra que será mais terrível do que qualquer coisa que a humanidade já experimentou. Jesus disse em Mateus capítulo 24 versículo 21, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. O Apocalipse descreve em detalhes este período: pragas devastadoras, julgamentos divinos, o reinado do Anticristo, a marca da besta, perseguição aos santos, e calamidades naturais que farão a terra tremer. Mas mesmo neste período terrível, a misericórdia de Deus estará presente,
muitos se converterão e se tornarão mártires por Cristo. No entanto, por que esperar? Por que arriscar ficar para trás quando podemos ter a certeza da salvação agora? O apóstolo João nos diz em 1 João capítulo 5 versículo 13, estas coisas vos escrevi, a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. A salvação não é uma esperança incerta, é uma certeza para todos aqueles que verdadeiramente creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas crer não é apenas aceitar intelectualmente que Jesus existiu ou que morreu na cruz. Crer é entregar completamente nossa vida a Ele, reconhecendo nosso pecado, arrependendo-nos genuinamente, e fazendo dele o Senhor absoluto de nossa existência. Paulo escreveu em Romanos capítulo 10 versículos 9 a 10, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Esta é a fórmula simples, mas profunda, da salvação. Amados, eu não sei quando será o arrebatamento. A Bíblia é clara que ninguém sabe o dia nem a hora, apenas o Pai Celestial. Mas os sinais indicam que estamos vivendo nos últimos momentos da Era da Graça. Cada dia que passa pode ser o último dia da Igreja na Terra. Por isso, não podemos postergar nossa decisão. Não podemos continuar vivendo como se tivéssemos todo o tempo do mundo. Se você ainda não entregou sua vida completamente a Jesus Cristo, faça isso agora. Se você é cristão, mas tem vivido uma vida morna, desperte para a urgência dos tempos. Vivamos como Paulo exortou em Efésios capítulo 5 versículos 15 a 17, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. O tempo está se esgotando. A noite espiritual está avançando sobre o mundo. Mas para aqueles que estão em Cristo, o amanhecer está chegando. Em breve, muito em breve, ouviremos a trombeta de Deus soar, e num abrir e fechar de olhos seremos transformados e arrebatados para encontrar nosso Senhor nos ares. Que possamos estar prontos. Que possamos ser achados fiéis. Que possamos ouvir as palavras preciosas do Salvador, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Esta é a mensagem mais importante que você poderia ouvir hoje. Não é apenas informação, é uma questão de vida ou morte eterna. Se esta palavra tocou seu coração e abriu seus olhos para a verdade do arrebatamento, não hesite em expressar sua gratidão com um like, compartilhar essa luz com seus amigos e familiares, e inscrever-se para que possamos continuar a desvendar juntos os mistérios divinos que Deus está revelando nestes últimos dias. E se esta mensagem realmente impactou sua vida, se você sentiu o Espírito Santo falar ao seu coração através desta palavra, e se você tem condições e deseja abençoar este ministério de coração, deixo aqui um humilde convite para uma ajuda de fé através do Valeu Demais. Mas quero deixar bem claro, apenas faça isso se realmente foi tocado pela mensagem e se tem no coração o desejo de contribuir para que esta palavra continue alcançando vidas ao redor do Brasil e do mundo. Deus ama quem dá com alegria, mas nunca por obrigação. Que o Senhor Jesus Cristo os abençoe abundantemente, e que possamos nos encontrar nas nuvens quando Ele vier nos buscar. Maranata. Ora, vem Senhor Jesus.